Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a sua Bíblia em Lucas 10, 19. Minha garganta está um pouco difícil, minha garganta está ruim, mas vai sair aqui o que Jesus Cristo mandar. Amém? Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. No versículo 20, mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vosso nome escrito nos céus. Só esses dois versículos. Lucas 10, 19 e 20. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse, irmãos, nessa tarde, para mim e para você. Ele te deu poder para pisar em serpente. Te deu poder para pisar em escorpião. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem poder para dar esse poder para a gente. Poder para pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo. E nada te fará dano algum. O Senhor Jesus Cristo deu poder, irmãos, que homem nenhum pode dar. O poder que Deus deu para a gente, o poder que Jesus Cristo entregou. Não há o presidente da República não pode dar. Nenhum governador da terra pode dar. Nenhum ser humano de carne e osso igual a você pode te dar. Ninguém pode te dar. Por isso, irmão, que a última coisa que a gente tem que fazer nessa vida é dar atenção e querer dar importância para coisas que não valem nada. Nesse mundo aqui, a única coisa que vale é a palavra de Deus. E a única coisa que vale, você que tem de bom em você e em mim, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está em mim, não está em você, ninguém tem poder para nada. Ninguém tem autoridade para nada. Ninguém, irmão, tem importância nenhuma. Quantas pessoas se matam, tendo tudo, todas as riquezas, tendo todos os bens, todo o poder daqui da terra, e mesmo assim se mata, se suicida, tira a vida. Por quê? Porque ele descobriu que ele não tinha nada. Porque ele descobriu que ele não era nada. Porque ele descobriu que ele não existia. Porque ele não tinha nem esperança de ser alguma coisa. Ele era tudo e se matou porque ele não tinha nem esperança de ser alguma coisa. Porque quando a pessoa perde a esperança, ele não tem mais nada. Glória ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que deu poder pisar em serpente, pisar em escorpião e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, ele fala isso tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Ele fala isso dizendo para você que você tem poder para profetizar, decretar, determinar, dobrar os joelhos, clamar e decidir o impossível. Você pode ser um curado de uma doença incurável. Você pode mudar o pensamento e o coração de uma pessoa que não é de carne e osso. Você pode sair de um leito, de uma cama de hospital, onde o médico de carne e osso já falou que você tinha só alguns dias de vida. O Senhor acrescenta anos e mais anos de vida para você. O tempo de vida que o ser humano tem o direito de ter nessa terra, o Senhor te dá para você viver sem nenhum problema. O Senhor Deus Altíssimo tem poder para libertar uma pessoa. Irmãos, o Senhor Deus tem poder para pisar em serpente e escorpião. E esse mesmo poder Ele te deu. O Senhor falou que se você crê no que Ele faz, você fará as mesmas obras que Ele fez. O Senhor Jesus Cristo disse que se você crer, se você acreditar, você tem poder para fazer as mesmas obras que Ele fez. E faz. Eu era lésbica. Há 22 anos atrás, eu fui nascida e criada no Candomblé. Na Umbanda, fui nascida e criada na Umbanda, lá no Piauí, em Parnaíba, no Piauí. E aqui no Rio de Janeiro, eu me especializei em irmã de santo no Candomblé, lá no Recreio dos Bandeirantes. E Jesus Cristo, um dia que eu decidi que eu queria ter uma vida nova, que eu queria mudar a minha vida, eu era uma garota. Tinha 23 anos, uma pessoa com 23 anos ainda era um garoto. E Deus, eu me entreguei para Jesus Cristo fazer para Jesus Cristo fazer na minha vida o que Ele pudesse fazer.
Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Agora abre o teu coração e leva essa para você pelo resto da sua vida. Essa vem direto do céu para você. Escuta bem uma coisa. Quando o ser humano aqui nessa terra, ele quer mudança de vida, é porque ele pede a Deus ajuda. Quando ele pede a Deus ajuda e corre atrás do poder de Deus, é porque ele tem certeza absoluta que ele não pode fazer. É porque ele sabe que ele não é capaz de fazer. Quando eu me converti, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus Cristo. Eu vou te dar um recado. Quando eu me converti, eu não me converti me santificando, ficando toda santa primeiro, para depois ir para a igreja e falar, Senhor, eu fiquei toda santa, eu estou poderosa, eu me libertei, a partir de hoje eu não tenho mais pecado, então eu quero entrar na igreja e quero te aceitar a partir de hoje. Isso não existe, isso é mentira do diabo. Nunca existiu, não existe e nunca vai existir. Quem liberta as pessoas é o Espírito Santo, não é uma opinião própria de uma pessoa, não. Quem liberta o Senhor, um ser humano de todo pecado, de tudo que é errado, é o Espírito de Deus, é Jesus de Nazaré, não é seres humanos. Não é a sua opinião, não é o seu jeito de falar, não é o seu jeito de pensar, não é a sua atitude, não é a sua palavra, não é porque você tem opinião própria, isso não existe. Se alguém falou para você que no dia que ele se converteu, no dia que ele aceitou Jesus Cristo, ele ficou santo no mesmo dia e se santificou todo, é mentira. Mentira dele e mentira de Satanás. Porque isso não existe. Não existe. Jesus Cristo te libertou para você ir para a igreja e aceitar Jesus. Jesus te libertou, quebrou tuas correntes, as tuas cadeias, para você se levantar, tomar banho, trocar de roupa e ir até na igreja e confessar ele perante o diabo, perante ao Senhor, perante o céu e perante o inferno, que a partir daquele dia você queria Jesus Cristo. Jesus te libertou para isso, mas a libertação no teu corpo, no teu sangue, na tua alma, no teu espírito, dentro de você, isso é com Deus, não é com você e nem com ninguém. É com a palavra de Deus. Eu já escutei testemunho e já escutei pessoas falando que no dia que ele entrou na igreja, no mesmo dia ele ficou santo. Essas pessoas que eu escutei falando isso, nenhum estão no evangelho do Senhor Jesus Cristo. E pelo contrário, nunca tiveram o Espírito Santo, nunca foram batizados, nunca quiseram o Deus de Jesus Cristo de verdade, queria aparecer, e nenhum estão no evangelho. E nem querem nada com Jesus Cristo. Tem pavor. Tem ódio do nome de Jesus Cristo, como sempre. Como sempre. Todas as pessoas que eu escutei falando, eu mesmo vi alguém falando, já escutei testemunho de pessoas que falam que no dia que ele se converteu, ele ficou santo no mesmo dia. Nenhum deles estão no evangelho. E todos eles são inimigos de Deus. Todos eles são inimigos do Senhor Jesus Cristo. São adversários de Jesus Cristo. Se colocaram, se confessaram e se declararam adversário de Deus. Como eles sempre foram. Eles eram inimigos do Senhor Jesus Cristo, incubados. Eram inimigos de Deus, incubados. Eles nunca foram amigos de Deus. Porque se eles fossem um amigo de Deus, quem tem o Espírito Santo, meu irmão, nunca mais ele sai da presença do Senhor Jesus Cristo. Quem conhece a Deus nunca vira as costas para Jesus Cristo. Quem tem o Espírito, quem foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito de Deus, tem Jesus Cristo e sabe quem Jesus Cristo é, nunca mais pelo resto da vida dele, nunca mais ele sai dos caminhos do Senhor, nunca mais ele nega Cristo. Se você negou Jesus Cristo é porque você nunca teve o Espírito Santo. Quem nega Jesus Cristo é porque ele nunca teve o Espírito de Deus. Pessoas que saem da presença de Deus é porque ele nunca teve Jesus Cristo. Ele pode ter ido para a igreja algumas vezes por alguma razão, mas ele nunca teve o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo não é qualquer coisa. O Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, quando marca alguém, nunca mais você se liberta do Espírito de Deus. Irmãos, eu sou apenas aleluia. Eu tenho 40 e alguns anos. Eu tenho 22 anos no Evangelho, Senhor Jesus Cristo. E não tem nada que um ser humano nesse mundo possa sofrer. Não tem nada que um ser humano possa se decepcionar. Não tem dor que um ser humano não possa passar, que eu não tenho passado. E sendo jovem, adolescente, sozinha, sem ajuda de ninguém. Ninguém, só eu e Jesus Cristo. Jesus Cristo me colocou em lugares onde eu nunca imaginei que eu fosse entrar. Você me surpreendeu. O Senhor Jesus Cristo me surpreendeu, me colocando em lugares para entregar a palavra. Me surpreendeu, abrindo as portas para mim, onde eu não esperava, onde eu nem sonhava, onde eu não achava, onde eu não sabia. De uma hora para outra, de repente, pá! Do nada.
O Senhor Jesus Cristo fez milagres na minha vida, me colocando de maneira que eu nunca imaginava, que foi surpresa para mim. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. E me tirou, no dia que eu me converti, eu cheguei na igreja, eu fui sincera com Deus. Porque, irmãos, a pessoa que tem, o Deus, ele opera na sinceridade. Deus, ele opera na sinceridade e na verdade. Jesus Cristo não opera com mentiras. Jesus Cristo não está no meio de falsidade. Jesus Cristo não tem nada a ver com cinismo. Jesus Cristo não tem nada a ver com gente mentirosa, cínica, falso, traiçoeiro, Judas. Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo está longe disso. O Senhor Deus quer verdade. O Senhor Jesus Cristo quer sinceridade. O Senhor Jesus Cristo quer o verdadeiro coração. Nada de imitar, nada de inventar, nada de fazer de conta, nada de fazer palhaçada. O Senhor Jesus Cristo quer saber da verdade. Na verdade, na sinceridade do coração de um ser humano, Deus entra e faz o milagre que Ele quer. Aleluia. Quando eu me converti, lá na Rocinha, eu morava na Rocinha, era locutora de rádio da Rocinha, era conhecida igual farinha e rapadura na Rocinha, era locutora de uma rádio entre 3 da tarde até as 6, outro programa de 10 à meia-noite, e eu era, todas as propagandas da rádio era com a minha voz, toda a propaganda de carro de som na Rocinha era com a minha voz, a rádio era FM, e aquelas caixinhas penduradas nos postes, em todo buraco da Rocinha, em qualquer lugar das 4 cantos da Rocinha que você andava, tem aquelas caixinhas penduradas nos portinhos, e a minha voz o dia inteiro nas propagandas, a minha voz o dia inteiro nos carros de som, e eu tinha 2 programas por dia na rádio. Eu era muito conhecida na rádio. O meu nome era Aldenir de Souza Barros, meu nome verdadeiro. Lá na Rocinha era Aldenir Souza. Aí quando eu me converti, colocou Aldenir Barros. O meu nome é verdadeiro, Aldenir de Souza Barros. E em nome de Jesus Cristo, um dia que eu cheguei na igreja, eu falei assim, a verdade para o pastor da igreja. Eu falei... Essa tosse vai deixar eu pregar assim, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Jesus de Nazaré. Eu falei com o pastor, eu fui sincera com o pastor. Eu falei que eu era lésbica. Eu falei que eu estava no candomblé. Eu falei que eu queria me sair, que eu fumava cigarro, era viciada em cigarro. Falei que bebia cerveja. Eu nunca usei drogas. Eu nunca fui drogada. Nunca fui envolvida com droga, nunca fui envolvida com tráfico, nunca usei droga porque eu não queria, eu não gostava. Satanás entra na brecha que você abre a porta e para tirar ele só o milagre, só Deus. Mas se você não abrir a porta, ele não entra. Eu não gostava de droga, eu não era envolvida com drogas e eu morava na Rocinha, hein? Onde você é mais fácil comprar do que pão. É mais fácil você não encontrar pão na padaria, mas nas ruas da Rocinha, tem saquinho de todo o tamanho, de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 100 quilos, 60 quilos, do tanto que você quiser, de algumas gramas, de tudo que você quiser, tem de cocaína na fila, assim, nas ruas, de todas as ruas, maconha, cocaína, de tudo que você quiser, crack, todo tipo de droga que você quiser. Eu vivia ali no meio e trabalhava na rádio, era caixa de um supermercado, de uma rede de supermercado muito forte na Rocinha. Entendeu? Que tem mais de uma rede de supermercado que cerca a Rocinha inteira, entendeu? A mesma rede de supermercado, muito conhecida. Eu fazia propaganda do supermercado na rádio e era caixa daquele supermercado, daqueles supermercados. E eu vivia 24 horas no meio das drogas, no meio dos bandidos, no meio, entendeu? No meio de tudo. Eu não gostava, eu tinha pavor do fedor de maconha, eu não gostava do fedor de droga, até porque antes de morar na Rocinha, o meu trabalho não permitia que eu usasse... que eu usasse certo tipo de coisa, né? Eu não podia andar com o meu cabelo de qualquer jeito, entendeu? Eu não podia me inventar vestida de qualquer jeito. Era recepcionista de hotel no Recreio dos Bandeirantes. Era caixa de restaurante também no Recreio dos Bandeirantes, em frente à praia. Tudo no recreio. E eu não podia nem sonhar em ser envolvida com nada disso. Eu não sei porquê, mas eu achava que eu não precisava. Achava que para mim ser feliz, na minha cabeça, naquela época, eu não tinha Jesus Cristo, eu não tinha Deus, eu não sabia o que fazer. Mas eu sabia de uma coisa, que para mim ser feliz, para mim me divertir, para mim aproveitar a vida, eu não precisava. Eu achava que eu não precisava, e realmente não precisava mesmo de drogas. Eu não precisava de maconha, de cocaína. E eu não gostava.
E eu não sei porquê, mas eu tinha também, quando eu fui morar na Rocinha, eu ouvia uma voz que parecia que eu sonhava. Alguma coisa dizia para mim, se você usar, você morre. Eu não sei porquê, mas parecia que toda vez que eu olhava para alguém drogado, que alguém me oferecia ali no meio, na roda, alguém falava, parece que alguma coisa falava, se você usar, você morre. E eu fui criando medo, fui criando pavor, e eu não usava, eu não usava drogas. Mas eu falei com o pastor a verdade quando eu cheguei na igreja. Eu falei com o pastor a verdade. E a partir daquele dia, o pastor falou para mim, olha, não perca os cultos. Não, aleluia, não falte os cultos. Tem culto terça, quinta e domingo. Chegue todos os cultos e faça tudo que Deus mandar você fazer, que Deus vai fazer tudo que Ele pode fazer por você. E eu fui capaz de obedecer a voz daquele homem e fui capaz de obedecer a Deus. Eu era uma das primeiras pessoas a chegar no culto e era uma das últimas a sair. A rádio que eu trabalhava na Rocinha era uma rádio mundana. Era uma rádio comum, rádio pesadíssima. Só Deus, só Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que eu fiz foi ofertar um programa de rádio para a igreja. Eu ofertava um programa de rádio. O meu pastor da igreja onde eu congregava, o pastor presidente, fazia um programa na rádio que eu trabalhava, na rádio mundana. Eu fazia um programa mundano. E a rádio era mundano. Mas eu ofertei um programa de rádio para o pastor da igreja fazer. E o dono da rádio não queria o programa, ele ficou cobrando de mim caro, porque ele não queria o programa. E eu pagava, ele falava, você vai pagar, eu aceito, mas tu vai pagar. Eu falei, tá bom, eu pago. E ele me cobrou o programa, e eu pagava todo mês, 1 hora de programa. O pastor da igreja fazia o programa na rádio. E oferta que eu dei para o Senhor Jesus Cristo. E todos os cultos eu estava na igreja. Em todos os cultos eu estava na igreja. Eu era uma das primeiras a chegar, eu chegava cedo, e era uma das últimas a sair. Tudo que Jesus Cristo manda, tudo que o pastor mandava fazer, eu fazia. Um dia que eu faltei o culto, o pastor ligou para tudo quanto foi lugar que ele podia me achar, ele ficava preocupado comigo, porque eu não faltava. Então, no dia que eu faltei, o pastor ficou desesperado. Eu não faltava os cultos, eu ia em todos os cultos. Eu estava lá. E falei com Deus, e falei com Deus sincero, eu fui sincera com o Senhor Jesus Cristo. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor, se o Senhor está me escutando, falei essas palavras com o Senhor Jesus Cristo várias vezes. Falei, se Deus tem ouvido, se Deus tem olhos, se Deus tem poder para fazer o que eu acredito que Ele tem, Deus me tira o desejo de sair de fumar cigarro, me tira o desejo de sentir desejo por outras mulheres, me faça deixar de ser lésbica, me faça tomar um pavor e não sentir mais vontade de ir para aquelas boates, eu ir para boate gay no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca, no Ipanema, em Copacabana, que eu morava ali perto, né? Eu morava no Recreio. Em Madureira, Marechal Hermes, tudo em lugar, eu andava em boate gay. Eu falava, se o Senhor Jesus Cristo tem poder para me tirar esse desejo, me tira o desejo de ir para boate gay, me tira o desejo de sentir desejo por outra mulher, me cure, me tira o desejo de fumar cigarro. Mas continuei fumando cigarro, final de semana continuei indo para boate e falando as mesmas coisas com Deus. Falando as mesmas coisas com o Senhor, indo para a igreja, firme. E com poucos meses, eu não conseguia mais fumar cigarro. Eu não sei, sinceramente, dizer para você quantos meses eu tinha, mas foi aos poucos. Uns 3, 4 meses, 6 meses. Eu sei que eu tenho certeza absoluta que com uns 6 meses na igreja, eu tinha nojo de cigarro. Nojo de cigarro. Eu não conseguia mais fumar cigarro. Fui batizado nas águas. Com algum tempo depois, com quase 1 ano, o pastor me batizou nas águas. Com quase 2 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo na igreja. Com quase 2 anos na igreja, fui batizada no Espírito Santo. E Jesus Cristo foi me tirando do meu coração, tirando da minha alma, tirando de mim o desejo, e todo o desejo que eu senti mundano, diabólico, feito pelo inimigo, pelo filho das trevas. Deus foi tirando de mim. E Deus foi me libertando. E eu fui vendo que Deus existia. Eu fui vendo que Jesus Cristo era de verdade. Eu fui vendo que Jesus Cristo era verdadeiro. Eu fui vendo que Jesus Cristo era aquele que eu pensava. Era aquele que eu achava. Eu fui encontrando, vendo o poder de Deus. Irmãos, eu nunca
Eu nunca quis saber de besteiras. Eu nunca quis saber de muita conversa fiada. Eu nunca quis saber. Eu nunca gostei de falar muito. Nunca gostei de ouvir muita conversa. Nunca gostei de ouvir muito bababá, besteira. Não, meus irmãos. Eu era daquelas que eu sempre gostei de ouvir o que era necessário e falar o que era necessário e acabou. Eu não tinha tempo para muita coisa. Mesmo, entendeu? Não tendo conhecimento de Jesus Cristo, eu era uma pessoa fechada. Eu queria saber se Deus podia fazer alguma coisa por mim e acabou. E Deus foi mudando a minha vida. Deus foi transformando a minha vida sozinho. Ele, eu e só Jesus Cristo. Eu e Jesus Cristo começamos a ter um diálogo. Eu e Jesus Cristo começamos a ter uma conversa séria. Eu comecei a, quando eu vi que Deus estava fazendo, estava mudando a minha vida, que Deus estava tirando de mim os desejos, mudando, que Deus estava mudando por dentro meu coração, meus pensamentos, que Deus estava fazendo mesmo que eu não podia fazer, eu comecei a ter mais, eu fui me entregando cada dia mais, fui me entregando cada vez mais. Eu tenho a minha vida com Deus, em minha intimidade com Deus, eu nunca fui de falar muito para ninguém. Eu nunca fui de ficar conversando, batendo com a língua, falando muita coisa. Eu ficava só eu e Deus. Mas desde quando eu me converti, desde os primeiros meses que comecei a me converter, que eu comecei a ter uma rotina diária com Deus, de joelhos todos os dias. Todos os dias eu ficava 3 horas por dia de joelho, 3. Depois fui aumentando, às vezes 7 horas por dia, quando eu estava em batalha, até hoje, né? Dependendo da batalha que eu fico, que eu estou passando, eu fico 3 horas por dia no mínimo. Todos os dias da minha vida, desde quando eu me converti, no mínimo 3 horas por dia. Todos os dias da minha vida, 22 anos, no mínimo 3 horas por dia de joelhos. Quando eu estou em batalha espiritual, dependendo da guerra que eu estou passando, 7 horas, 8 horas, todos os dias. Os meus joelhos, eu cuido muito deles, mesmo cuidando deles, está aqui as 2 marcas. Mesmo cuidando, hein? Eu olhei que eu cuido dos meus joelhos para não ficar marca. Não tem como. Meus joelhos têm 2 marcas aqui enormes. Jejuando quase todos os dias da minha vida, jejum quase todos os dias da minha vida. E o Senhor Jesus Cristo foi... Eu saí da igreja, eu saí da rádio, eu saí do trabalho, eu já saía de casa, apressada, caminhando rápido para me chegar lá em casa, para me ver o que tinha, para mim abrir a Bíblia, para me ler o que tinha na Bíblia. Eu achava que a Bíblia era tudo besteira, quando eu nunca tinha pego uma Bíblia. Eu nunca tinha pego uma Bíblia, eu nunca tinha abrido uma Bíblia, para mim a Bíblia era só besteira. Se alguém falasse assim, gosto de igreja evangélica, não gosto, não tenho pavor de igreja evangélica, não conhecia, nunca tinha entrado, como é que eu não gostava? E a Bíblia, você conhece a Bíblia? Não gosto não, não tenho paciência, não tenho paciência mesmo, não gosto. Não gostava, como é que eu não gostava se eu não sabia o que era? Quando eu me converti, eu comecei a abrir a Bíblia, mas encontrei tanta coisa bonita, eu falei, meu Deus do céu. Eu fui ler a história das Bíblias, a história de Davi, a história de Esté, a história de Ruth, a história de Samuel. Eu comecei a ler as histórias da Bíblia. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que a Bíblia fosse um livro tão bonito, um livro que tivesse tanta coisa tão bonita. Nunca imaginei que tivesse tanta coisa linda na Bíblia, meu Deus. Se eu soubesse, eu tinha lido a Bíblia minha vida inteira. Eu não conseguia dormir de noite lendo a Bíblia, passava o dia até o dia amanhecer. Eu chegava da rádio 1 hora da manhã. Eu tinha um programa até meia-noite, saía da rádio, chegava em casa 1 hora da manhã, eu ficava até 6 horas da manhã lendo a Bíblia. E olha, minha irmã, não tinha hora de parar, vontade de parar, lendo a Bíblia. Porque eu achava que a Bíblia era a coisa mais linda que existia no mundo. Glória ao Senhor Jesus Cristo Nazareno. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus. Deus é capaz de fazer isso. Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Jesus Cristo é capaz de mudar, sim. Nenhum ser humano é capaz de mudar. Em todos os lugares aqui no planeta Terra, meu irmão, eu quero te dizer um recado em nome de Jesus Cristo. Em todo lugar aqui no planeta Terra, tem gente ruim, tem gente errada, tem gente mentirosa, tem gente fofoqueira, tem gente má, tem gente perversa, tem ladrão, tem traficante, tem tudo, em todo lugar, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja tem todo tipo de gente que você possa imaginar. Gente bom, gente de Deus, servo do Senhor, servo do Altíssimo e servo do Cão também dentro da igreja. Por quê? Porque a porta está lá aberta. A porta é do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo diz que o joio e o trigo crescem juntos.
O joio e o trigo estão juntos. E quem separa não é seres humanos, não é segurança, não é pastor. Quem separa é Jesus de Nazaré. Então não vai pensar que você vai entrar na igreja e vai ter lá só gente perfeita, gente santo, gente direita, gente que não tem defeito nenhum. Não, eu só vou para a igreja se eu for para a igreja que tiver lá desde o pastor até o último que senta lá atrás e for tudo santo. Porque se tiver gente que não ruim, se tiver gente com pecado, se tiver gente que não presta, se tiver gente errado, eu não vou não. Então você vai para o inferno. Você vai morrer sem salvação e vai direto para as trevas. Porque não vai ter lugar para você no céu. Porque aqui na terra é para quem aceita ir para a igreja. Tá cheio de gente que não presta. Dentro da igreja cheio de pessoas que não prestam e cheio de gente de pessoas boas. A melhor coisa que existe no mundo, aqui nessa terra, é uma pessoa de Deus. Tudo que tem de bom aqui no planeta Terra é um servo de Deus. Um servo de Deus é caro. Um servo de Deus tem um valor especial. Uma mulher de Deus, um homem de Deus tem um valor que ninguém pode medir. Um servo de Deus, uma mulher de Deus tem um valor muito grande. A melhor coisa que você tem na terra é um amigo evangélico. A melhor coisa que você tem nessa terra aqui é a sua igreja. A melhor coisa que você tem na terra é o seu pastor. A melhor coisa que você tem no mundo é um amigo casado com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, porque ele tem um valor muito grande. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem um valor muito especial. Mas não é porque é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um santo homem, é uma santa mulher. E é o que é, e tem um valor que ele tem, que na casa dele todo mundo tem que ter o mesmo valor que ele. Não é porque um pastor é um homem de Deus, é um servo de Deus, que na igreja dele é cheia de santo. Não é porque uma mulher de Deus mora ali naquela rua e é uma rua e aquela mulher é uma grande mulher que tem um testemunho que só Deus sabe, um testemunho de vida, um testemunho de mudança, um testemunho de milagres aquela mulher tem na vida, que todo mundo na rua tem que ser igualzinho. Não, aquela mulher mora ali naquela rua, mas o que tem naquela rua, naquela mesma rua que ela mora, só Deus sabe, ela não tem nada com isso, ela não tem culpa. Glória ao Senhor. Porque tem gente que acha que tudo que... tem pessoas que acham que só vai para a igreja quando todo servo de Deus que trabalha com ele for perfeito. Eu só vou me converter quando todo servo de Deus, quando todas as pessoas que dizem que são crentes, lá onde eu moro, na rua que eu moro, for tudo perfeito. O que você tem com isso? O que você é da sua conta? Você tem alguma coisa a ver com teus vizinhos? O que você tem com isso com teus colegas de trabalho? O que você tem com isso com o restante dos demais da igreja? Olhe para a sua vida, olhe para você. Se enxergue, bota um espelho na tua cara e olha para você. A salvação é individual. Nem o teu filho, se ele não fosse se converter, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. A sua mãe, se ela não se converter, ela também não vai para o céu, também não. Por que nem você tem uma carona para dar para o teu filho, nem você tem uma carona para dar para a tua mãe? Por que você tem que dar uma carona para todo mundo? Você não pode dar carona para ninguém. Você tem que olhar para você e acabou. Você tem que olhar para você e esquecer os demais. Senhor Jesus Cristo Nazareno. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo Salvador. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Quem espera, irmãos, para ter bom testemunho, não vai para lugar nenhum. Quem espera para ver bom testemunho das pessoas, você não vai chegar nunca em nenhum lugar. Quem espera para ver exemplo em alguém, você vai sempre vai ficar pior do que está. Você tem que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Você tem que seguir o exemplo de Deus. Você tem que seguir o que Deus falou. Você tem que olhar para o céu e olhar para você. O negócio é com Deus e com você. Olha para Jesus Cristo, olha para a palavra, olha para as escrituras, olha para você. Só assim você vai se dar bem. Só assim você vai se dar muito bem. Só assim tudo vai mudar na sua vida. Enquanto você estiver querendo um bom exemplo, ver bom exemplo nas pessoas,
Você não vai conseguir nada na sua vida. Você não vai chegar em nenhum lugar. Só vai tropeçar, só vai cair, só vai entrar num buraco mais fundo que o que eles estão. Quem olha para a vida do vizinho, quem olha para a vida das pessoas, meu irmão, o futuro dele é cair num buraco mais fundo do que você está vendo o teu vizinho dentro. Você só vai chegar mais num patamar alto, elevado, de honra, de exaltação, quando você olhar para Deus, olhar para o céu. Porque ninguém nesse mundo é perfeito. Os servos do Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo exemplo de Deus, os servos do Senhor Jesus Cristo aqui que são aprovados por Deus aqui nessa terra, mesmo assim, tem defeito. Mesmo aqueles que são aprovados por Deus aqui no mundo, aqui na terra, nesse planeta, mesmo aqueles que são servos do Senhor, ungidos do Senhor, que alegram o coração de Deus, mesmo aqueles que são ungidos que estão bem aos olhos de Deus, que passaram da prova aos olhos de Deus, mesmo assim eles têm defeito. Tem defeito, irmão, e tem coisa que não tem qualidade que cubra, né, irmãos? Que tem ser humano aí que tem ser humano servo de Deus que tem um defeito, que as qualidades dele não é suficiente para cobrir. Tem pessoas que diz que é servo de Deus e dá mau testemunho. Que é servo de Deus, mas ele não tem, diz que é servo de Deus, mas não tem nenhum testemunho de servo do Senhor. Não tem bons exemplos. Quer ver um testemunho, irmão? Quer ver uma coisa pesada e que atrapalha muito a vida de muitos seres humanos e que leva muitas vezes até a morte? Pessoas que infiel. Aquelas que chamam chamadas caloteiras. Tem gente que não gosta de pagar, irmão, o que deve. Meu irmão, esse defeito te impede de entrar no céu, porque o Senhor fala que o ladrão não entra no reino de Deus. Esse defeito faz você perder a amizade, faz você perder a família, faz você perder bons amigos, faz você perder o patrão, faz você perder o emprego, faz você perder até a salvação. É um defeito muito ruim. Tem gente por aí, tem muita gente, mas que não vende para crente, que diz que não vende para crente. Porque apareceu lá uns buchinhos dizendo que era crente. Eu sou crente. Pulou, saltou, rodopiou. Fez um monte de pirueta e disse que era crente. Comprou e nunca mais pagou. Uma coisa dessa, minha crente, uma coisa dessa servo de Deus. Agora, o que é que os crentes, o que é que os servos de Deus têm com isso? Que culpa o servo de Deus tem com isso? O servo de Deus é honesto. Um servo de Deus é fiel. Um servo de Deus paga o que deve. Um servo de Deus anda direito com Deus. Agora, que culpa ele tem de um demônio desse chegar lá no mesmo lugar que ele entra e dizer que é crente também? Que culpa ele tem?